Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição aqui no canal do Timotinho. Já estamos na quarta-feira, lição de número 9. E qual é o verso que estamos memorizando? Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E nós vamos falar sobre um irmão gentil. Sobre o que será que quer dizer? Será que Jesus tinha irmãos? Será que está querendo falar dele, dos irmãos da igreja? Sobre o que quer falar a lição? A infância e a juventude de Cristo não foram fáceis e tranquilas. Ele tinha meio-irmãos que eram mais velhos. Eles não o entendiam e ficavam revoltados quando ele não os acompanhava nas coisas erradas. Sentiam ciúmes de sua vida pura e obediente. No entanto, Jesus os amava e, quando cometiam erros, os corrigia citando as Escrituras. Eles debochavam de seu altruísmo e honestidade. Sua paciência, bondade e obediência eram consideradas covardias para eles. Nós vamos aprender uma coisa na próxima lição, que vai falar o seguinte: que aquele que está em pecado, ele é muito furioso. Na lição da semana que vem, tá? Se preparem que vocês vão levar vários puxões de orelha. E lá vai falar o seguinte, que todo homem, né? Ou criança, a gente fala homem. Todo homem, criança, mulher que está em pecado, que não confessa, não pediu perdão a Deus, essa pessoa ela vive na amargura, na tristeza e muitas vezes entra até em depressão. Então o Senhor, ele olhava para os seus meio-irmãos de uma forma carinhosa, e eles ficavam com mais ódio ainda, né? Tipo, quem é esse que fica falando de escritura? Quando seus irmãos falaram asperamente com alguém, Jesus ia até aquela pessoa e dizia algo encorajador. Então ele não permitia que as palavras dos seus irmãos ferissem aquela pessoa. Tudo isso deixava eles mais indignados ainda e o acusavam de se achar o quê? Superior. Você é um irmão bondoso e paciente como Jesus? Você é firme como uma rocha quando é hora de obedecer ou muda de ideia quando alguém lhe convida a desobedecer, prometendo dinheiro, elogios ou diversão? Olha só que parágrafo reflexivo, tá pensando aí? Se alguém falar assim, não, é só uma mentirinha, vai lá e mente pro seu pai e pra sua mãe, que ó, eles nem vão saber o que você está fazendo. E se você for lá, vai ter muitos brinquedos, nós vamos comer muito algodão doce, muito sorvete. Pequenos pesquisadores, olha como é o pecado, né? Hora de pesquisar. Quando acusado por seus irmãos de ser um covarde, o que Jesus fazia? O que diz lá em Jó, a última parte? Jó, capítulo 28, verso 28. Eis que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Apartar-se do mal é a inteligência. Quase um trava-língua aqui. E apartar-se do mal. O que é apartar-se? É você sair. Sair de perto. Então, quando isso acontecia, o Senhor fazia o quê? Acabava com aquele mau humor, né? Aquela ira, aquelas intrigas, citando as Escrituras. E aqui diz o seguinte, que o temor do Senhor é a sabedoria. E apartar-se do mal é o quê? Inteligência. Então, qual a resposta que nós vamos escrever aqui? Apartar-se do mal. Vamos achar um outro significado? O que será que é apartar-se? O que será que significa apartar-se do mal? É buscar uma vida santa como a de Jesus, é ter ousadia do apóstolo Paulo a afirmar, sede meus imitadores. Então, quanto mais eles irritavam Jesus, mais firme Jesus ficava. Ele saía de perto das maldades, das fofocas, né, das coisas ruins. Então, vamos escrever aqui. Ficar longe, ter atitudes e se afastar o quê? Do mal. Quando as pessoas lhe perguntavam por que você permite que outros, até mesmo seus irmãos, o humilhem e maltratem, o que Jesus respondia? Provérbios, capítulo 3, verso 2 a 4. Provérbios. Diz assim, ó. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade. Que mais que diz? E a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Então o Senhor, ele sabia que a ira é pecado, você ser irado.
É pecado você tratar as pessoas mal. Então, o que você tem que fazer? Se afastar, aparte-se do mal, saia de perto. Deixe que Jesus, que o nosso Deus vai cuidar de todas as coisas para você. O nosso Deus é justo. Então, você não precisa ofender ninguém. Para o quê? Se sentir melhor. Simplesmente ore por aquela pessoa, ore pelo seu amigo e se afaste, Fique longe do mal. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida, o que diz aqui? Cheia de graça. Não abandone o quê? A minha lei, Não abandone a minha lei e guarde sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Achará graça na presença de Deus. Vocês vão preencher aqui. Muito bem. Então, os meus ensinamentos lhe darão uma vida boa. O quê? Uma vida honesta e cheia de graça. Não abandone o que é a minha lei, a minha palavra, Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, achará graça tanto a Deus como aos seres humanos. Olha só que promessa incrível, pequeno pesquisador. Por que você ainda está demorando para acreditar na palavra de Deus? Faça a prova com Deus e você verá quantas bênçãos você vai receber. E não só você, mas a sua família também. Nós chegamos ao final dessa lição. Um abraço bem apertado para você. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.